Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos e queridas ouvintes. Paz seja contigo. Que a paz de Cristo possa reinar em seu coração. Que o seu coração nesta manhã esteja aberto para receber as revelações de Deus nesta manhã. Você sabe que aqui tem um momento da palavra e logo em seguida a gente encerra com a oração da fé. Mas antes, quero aqui divulgar o nosso site. No nosso site você encontra ali nossos links das redes sociais, dos podcasts, né? Tem mais coisas bacanas aí que você pode receber através do nosso ministério virtual aí pelo nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br agindodeusquemimpedirá.com.br. Entrou no site, é um site bem compacto, bem enxuto, mas tem ali certamente o que vai te ajudar para abençoar você. Temos ali o canal do YouTube, nós temos ali outras ferramentas ali, as redes sociais, né, do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, se você deseja seguir, acompanhar, entra no site que você consegue então tudo isso. Lá na área de contato, no site, tem também ali a conta corrente, o Pix do Agindo Deus Quem Impedirá, para você que de repente, quem sabe hoje, você vai ser chamado para ser um colaborador financeiro do nosso ministério, que aliás a gente agradece. Você ajudando, a gente continua aqui nessa emissora todas as manhãs levando essa palavra de fé, que aliás, a você que já contribui, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo por você que semeia a sua oferta, a sua contribuição, alguns casos até envia um dízimo. Te agradece porque é com esse valor que você semeia, com fé, com alegria, com amor e voluntariamente, nós podemos manter o projeto aqui também por essa emissora de rádio. Tá bom, gente querida? E se você está me ouvindo neste momento pelo nosso canal no YouTube, nas descrições ali aqui do nosso canal no YouTube, tem ali também os dados da conta, as redes sociais. E se você ouve pelo YouTube, se puder se inscrever no nosso canal, se inscreva, né? Dê o seu like aí, coopere também com o nosso canal para você ser abençoado e outras pessoas também serem alcançadas através das ministrações que nós realizamos aqui pelo rádio e também pela internet, através do nosso canal no YouTube, tá certo? Gente, é o seguinte, você que deseja estar conosco no presencial aqui em Curitiba, nós estamos caminhando no presencial com um grupo de pessoas que caminham com a gente todos os domingos às 9h30 da manhã. Se você não tem compromisso com algum lar espiritual e quer começar a caminhar com a gente vai dar uma assistência espiritual para você que pode estar também no presencial. Então anote o endereço: Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, fica no Hotel Estação Express. No nosso site também tem ali o endereço certinho para você se localizar, tá certo? E por último, o nosso WhatsApp, que é o 99615 5162. 99615 5162, código de área 41. Vamos então para a palavra, mas hoje eu vou fazer uma inversão. Quem me acompanha aqui sabe que tem dia da semana que, em vez de eu ministrar a palavra, eu oro primeiro para depois trazer a palavra. Então é o que eu vou fazer hoje. Sinto que hoje é o dia da inversão aqui. Eu vou orar agora com você e por você, e depois da oração eu já entro na palavra. A gente está falando sobre o coração, vamos dar continuidade aí, conhecer um pouco mais o nosso coração espiritual, tá certo? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, primeiramente, pela vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer pela minha família, te agradecer, ó Pai, pela família espiritual também, te agradecer, ó Pai, pelo ministério Agindo Deus Quem Impedirá, te agradecer por poder estar aqui levando fé e esperança para o povo através da Tua palavra. Obrigado pelo nosso chamado, obrigado pela nossa missão, pelo desígnio que o Senhor nos deu para realizarmos aqui nessa terra. E eu peço nesse instante, Pai, a Tua bênção e a Tua proteção divina sobre todos que me ouvem neste momento. Se tem alguém doente, seja curado, Pai. Se alguém está enfrentando uma causa impossível, precisa resolver uma situação embaraçosa, uma situação que está complicada pelos olhares humanos, ó Deus, que o Senhor venha estar usando de bondade e misericórdia para abençoar essa pessoa que está orando comigo e ela tem fé.
Quantos, Pai, tu sabes disso? Quantos enviam mensagem para a gente no WhatsApp, principalmente, e dizem assim: pastor, ore por mim que eu acredito na oração do pastor, da pastora, da sua equipe. Então, isso eu sei que é fé, a pessoa acredita. Então, Senhor, eu uno a minha fé aqui com a fé de quem está me ouvindo agora e pedimos ajuda. Pedimos que o Senhor venha intervir nessa causa e o milagre aconteça, a bênção aconteça, a cura, a libertação, a restauração, inclusive, Pai, no coração dessa pessoa, porque essa semana estamos abordando um assunto tão importante, tão amplo, mas estamos aqui fazendo um compacto da importância de cuidarmos do nosso ser espiritual, do nosso coração, do nosso homem interior. Portanto, Deus, cura o interior desta pessoa, meu Pai. Aquele que está com o coração abatido, ferido, arrasado, restaura, Senhor, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual, Senhor, que haja uma cura completa. Tira, Senhor, essa tristeza, esse desânimo. Quem sabe a pessoa está triste, desanimada, depressiva, meu Pai. O Deus cura, quem sabe até está tomando medicamentos, né, com tratamento médico e tudo mais. Mas, Senhor Jesus, e te louvamos por isso, que a importância da área da saúde, que é importante, mas eu peço, Jesus, Tu és o médico dos médicos, que o Senhor possa fazer aquilo que o médico talvez não vai poder fazer, que um medicamento, um tratamento ajuda, mas não resolve 100%, então que o Senhor venha agir naquilo, Pai, nas impossibilidades humanas. Tu és o Deus do impossível, esteja agindo e operando maravilhas no dia de hoje. Abençoa também a nossa cidade de Curitiba, a região metropolitana, e onde mais estamos chegando com esse momento de fé, chega a bênção de Deus para todos os nossos ouvintes. Abençoa também aqueles que oram pela gente, os intercessores, intercessoras, pessoas que amam a Deus, amam o nosso ministério e têm orado pela gente também com sinceridade. Recompensa os intercessores, Pai. Abençoa também aqueles que apoiam financeiramente através dos seus dízimos, da sua oferta, como um agente de Deus, ou seu tijolinho da fé. Esteja abençoando, prosperando o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, os aposentados. Deus, abençoa a vida econômica e financeira de cada ouvinte, seu CPF e também o CNPJ, desse que tem a sua empresa, que tem o seu negócio, prospera, dando graça, proteção, prosperidade, abundância, e o suprimento venha, o socorro do céu venha para as nossas vidas, Pai. Assim oramos no poderoso nome de Jesus e já te agradecendo pela vitória, já te agradecendo por mais uma manhã de fé, por mais uma manhã profética, por mais uma manhã do agir de Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. Que a Tua graça, favor e bondade alcance a todos. Pai, abençoa a água que essa pessoa separou, aquele que gosta de separar uma garrafinha com água ou um copo com água para o momento da oração, Senhor. Abençoa, Senhor, e que após essa oração, essa água se transforme num remédio espiritual. Quando tomar desta água, o milagre aconteça, a vitória chegue para essa pessoa, em nome de Jesus. Que portas venham se abrir no dia de hoje. Para alguns, certamente, portas de trabalho, de negócios, porta de emprego, porta, Senhor, de conexões com outras pessoas, para vender o seu produto, para negociar com a sua empresa. Abençoa, Senhor, nos dê capacidade, habilidade, e para o dia de hoje, nos dê capacidade, graça suficiente, Senhor, para o dia de hoje, para que tenhamos um dia feliz, um dia produtivo, um dia frutífero, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu te peço e oro no nome de Jesus, já agradecendo por mais um momento de fé. Obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que gostoso, amados, poder estar aqui orando com você, intercedendo por você. Recebeu uma bênção? Foi abençoado, abençoada? É possível? Compartilha com a gente. Passa um WhatsApp aí pra gente aí. Anote o número novamente, eu vou repetir aqui. 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. E eu vou fazer um pedido para você. Um pedido. Se você me ouve pela Sara Brasil FM 107.5 de Curitiba, se você está me ouvindo pela Sara Brasil, então que você possa enviar uma mensagem dizendo: pastor, eu estou te ouvindo pela Sara Brasil. É muito bacana, eu gosto, porque por que eu faço isso? E peço a gentileza, se você pode fazer isso, né? É justamente porque nós temos nossa programação, Agindo Deus Quem Impedirá, nesta emissora, e mais 2 outras emissoras aqui de Curitiba, fora
canal do YouTube, fora ali os nossos podcasts, né, que vai ali para as plataformas digitais, tá certo? Então, por isso que eu gosto de fazer isso. É bom, a gente gosta, né? Eu não sei se é porque eu também, além de pastor, teólogo, eu também sou economista, né? Então o economista gosta de ver números, né? Então é muito bacana, né? Apenas uma interatividade com vocês, se é possível, é muito legal. Recebeu a bênção, quer compartilhar, compartilha e seja feliz em nome de Jesus. E lembrando, para encerrar, para a gente entrar na palavra, repetindo aqui mais uma vez para reafirmar aqui, se você pode estar no presencial com a gente, nesse próximo domingo, 9h30 da manhã, aqui no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. É uma manhã de glória, de unção. Vem aqui celebrar ao Senhor com a gente, será bem-vindo você e a sua família, tá certo? Muito bem, vamos então para a palavra do dia. Nós estamos dando um prosseguimento aqui, estou dando um mini, vamos assim dizer, um mini seminário, né? Aqui essa semana aqui, e abordando um pouco, né, sobre o coração, né? Eu falo em coração aqui, a gente está explicando o coração, o lado físico, mas principalmente o lado espiritual, né? O lado espiritual. E hoje vamos usar essa frase mesmo, né? Vamos entender um pouco, né? Ou vamos entender o nosso coração. Muito bem. Desde o começo, queridos, desde o começo, o desejo e o propósito do nosso querido Deus para os seres humanos foi justamente que tivéssemos um coração semelhante ao seu. Olha o que diz as Escrituras. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Também tem mais aqui. Deus também soprou sobre a humanidade o seu próprio espírito e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então o que nós vemos aqui nesse texto bíblico? Que nós, os humanos, fomos feitos então com um coração, com um espírito, conforme o seu Criador, conforme Deus, não é? E esse coração, ele era o quê? Puro e perfeito, falando lá do início, né? Era puro e perfeito, cheio da natureza e do caráter de Deus. Agora, quando vem então os primeiros seres humanos, ou seja, o primeiro casal Adão e Eva, o que aconteceu? Adão e Eva se afastaram, né? Porém eles se afastaram do coração de Deus e da natureza na qual haviam sido criados, né? Ou seja, em vez de valorizarem as instruções e a sabedoria de Deus, eles voluntariamente o desobedeceram. Então Deus havia ordenado que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. E ele fez ali a sua advertência, né? E se eles obedecessem, não morreriam. Mas, tragicamente, eles ouviram o quê? Eles ouviram a voz do inimigo de Deus, de Satanás, do diabo. Olha o que diz a Bíblia. Que eles disse: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então eles, atraídos pela promessa de serem, entre aspas, né, serem como Deus, embora eles já tivessem sido feitos à imagem dele, o primeiro homem e a primeira mulher foram contra o Criador. Qual foi o resultado? Você já sabe, não sabe? Resultado: a rejeição ao coração de Deus trouxe-lhes uma terrível mudança em seu próprio coração, concedendo-lhes um conhecimento do mal demasiadamente familiar. Por quê? Porque o mal agora estava dentro deles mesmos. Sua desobediência, a desobediência desse casal, ou o pecado, resultou que na queda do seu verdadeiro eu, e na perda da inocência. Iniciou então o quê? A corrupção do coração
humana. Esse é o início. Houve então essa queda, o início então da corrupção do coração humano. Então, e com a queda, o que aconteceu? Com a queda, todos nós, seres humanos, foi trazido sobre nós também uma vida difícil e perversa, é o que diz a Bíblia também em Gênesis 3, do 1 a 19. O que aconteceu? Experimentaram a morte. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Primeiro, olha só esse detalhe. Primeiro, seus corações passaram pela morte espiritual e depois experimentaram a inevitável morte física. Aliás, um dos resultados mais devastadores da queda do homem foi a sua expulsão da presença de Deus. Que coisa, hein? Impossibilitando-o de desfrutar diretamente da comunhão com o Senhor, com Deus, né? Contudo, meus amados e queridos ouvintes que estão atentos a esta palavra, Deus nunca abandonou a fidelidade para com a sua amada criação, nem seu desejo de que ela fosse restaurada, para que tivesse um relacionamento íntimo com Ele. Então começou então o quê? Uma herança corrompida. Olha o que diz aqui a Bíblia. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, verso 5. Então esse foi o ponto em que Deus então destruiu o mundo com o chamado o dilúvio, né? Quando veio o dilúvio então, e os únicos sobreviventes foram quem? Noé, sua esposa e seus filhos, juntamente com as esposas, a quem Deus preservou. Está escrito em Gênesis capítulo 6. Agora um dado interessante, nós estamos falando do coração, você está vendo aqui o início das tragédias. Então se o coração da raça humana fosse restaurado a Ele, ou seja, a Deus, os homens teriam de viver em uma atitude maior, né? De humildade, levando-os a buscarem o Pai Celestial. E a gente percebe então que durante o período do dilúvio, Noé foi o homem mais justo que havia sobre a terra. Por isso, ele e sua família foram poupados. Só que tem um detalhe, queridos. Até mesmo o coração aqui de Noé foi afetado, é claro, pela natureza de pecado que ele herdara. Agora, embora a terra tivesse sido repovoada pela sua família, o que aconteceu? A corrupção infiltrou-se no mundo novamente. E o coração das pessoas afastou-se de Deus. Mais uma vez. Ei, que coisa, né? Esse é o legado inevitável de nossa natureza corrompida. Então esse quadro aqui, se você é um cristão, você caminha com Jesus, certamente você está entendendo muito bem essa trajetória aqui do início, né, da queda e das consequências, não é? Se você não é um cristão e está me ouvindo, com certeza você está começando a entender que por isso a importância que Jesus veio. Justamente Deus enviou o seu Filho amado, justamente para restaurar essa situação, essa complicação. Então a gente percebe que desde o ato da desobediência inicial da humanidade, os seres humanos seguiram a cobiça de seus corações decaídos, em diferentes níveis. E na realidade diz a Bíblia, né? Todos nós pecamos e continuamos a pecar de várias formas. O apóstolo Paulo lhe escreveu o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está escrito em Romanos 3, 23 e também em Romanos 5, 12. Então a gente percebe o quê? Que não há poder humano que possa reverter a corrupção moral, ética e física da humanidade. Então a gente precisa entender muito bem que Jesus, ele veio justamente para fazer, vamos assim dizer, essa mudança de coração, né? Transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Então a raiz do pecado, ela é formada por dois elementos contrários ao coração de Deus. Dois elementos é formado a raiz do pecado dentro de nós: o orgulho e o egoísmo.
Olha só, orgulho e egoísmo. É aqui esses dois elementos aqui contrários então ao coração de Deus. Deus não quer que tenhamos um coração orgulhoso e egoísta, né? E justamente estes dois elementos aqui que fizeram que os primeiros seres humanos quisessem ser iguais a Deus. Esse foi o detalhe, né? Queria ser igual a Deus. Tanto que eles foram enganados pelo diabo, que os levou a desobedecerem ao seu Criador. Entrou o quê? O egocentrismo, né? Coloca-nos em primeiro lugar, acima de todas as outras pessoas. E interessante aqui, as Escrituras diz o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Está escrito em 2 Timóteo 3, o verso 2 e 5. Então a gente percebe o quê? Que a piedade, queridos, a piedade genuína, não apenas uma aparência, né, de aparência dela, só pode ser obtida quando o poder de Deus, que nós usamos também a palavra, o poder sobrenatural da graça de Deus, modifica o nosso caráter, que vai remover o egoísmo, vai remover o egocentrismo e vai substituir essas coisas ruins por amor, bondade, né, empatia. A empatia é justamente você se identificar com as necessidades do próximo, né? Então isso é muito importante. Então muitas pessoas tentam mudar sua natureza por meio da prática de várias formas de religião, mas os resultados são sempre limitados. A religião não muda o coração de ninguém, pode ter certeza, tá entendendo? A religião só consegue, vamos fazer um remendo, vamos usar esse termo, né? Fazer um pequeno remendo aí à corrupção do coração, desenvolvendo regras e leis que promovem a boa conduta, ou por meio de princípios positivos, ou por prática da autodisciplina, né? Mas pode ter certeza que a religião nunca, preste bem atenção nessa afirmação aqui, a religião nunca poderá mudar profundamente o coração de uma pessoa, já que ela não tem o poder de remover a natureza decaída, a qual serve perpetuamente a si mesmo. Então, nós precisamos entender isso aqui. Porque às vezes a pessoa pensa, fulano é religioso. Claro, tem tantas religiões no mundo, né? Mas a religião não muda o coração de ninguém, não. Com certeza que não muda mesmo, né? Porque a corrupção, ela existe no coração humano, em diferentes formas e muitas vezes em diferentes níveis também. Vai desde uma simples mentira, sabe aquela pessoa que fala assim, isso é uma mentirinha, não tem problema, é assim, esse é o começo. Começa assim, uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, daqui a pouco o coração está todo contaminado, né? É assim que começa o problema. É assim que começam os problemas no coração da pessoa. Isso não tem problema, né? Não tem problema, uma mentirinha, é só para enganar. É assim que começa. Isso já está mostrando que o coração já está contaminado, né? Então, vai desde uma simples mentira até a prática, até mesmo de coisas absurdas, como até um assassinato em massa, né? Então, nós temos que se cuidar com isso. Agora, tem um detalhe. Há uma saída para todos. Há uma saída para todos. De que forma, pastor? Por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que estamos aqui. Por isso que eu não desisto, nós não desistimos. O Ministério Agindo Deus Quem Impedirá nasceu no coração de Deus. Ele nos deu essa missão de começarmos a pregar o Evangelho pelo rádio. Olha só que interessante. Deus falou, vá, eu tenho um propósito nisso. Isso lá atrás, não é? E nós pregávamos na igreja, a palavra de Deus, dentro de um templo, 4 paredes, que tem a sua importância também, é claro, mas Deus falava, não, quero você, pregue, leve esses ensinamentos, cada um tem o seu jeito, o seu estilo, né? Nós temos a nossa maneira de levar Jesus, as verdades de Deus, uma forma de falar. Eu já recebi tudo isso para a glória de Deus, com certeza, pessoas que mandam mensagem e dizem assim, pastor, olha que bacana, eu entendi o que vocês explicaram, eu entendi com mais facilidade. Primeiro, é a maneira que Deus deu para a gente passar para você a informação sobre a salvação, sobre Deus, sobre as coisas importantes da vida, né? E, claro, o Espírito Santo que fez você entender, obviamente, tá certo? Então, por isso que nós anunciamos Jesus Cristo 7 dias na semana. Agora, é o seguinte, se quisermos mudar a nossa herança pessoal, se quisermos deixar para os nossos filhos uma herança de bênçãos, se quisermos que Deus sare as nossas nações, devemos lidar com a raiz, minha gente, com a raiz dos problemas da humanidade, a corrupção
do coração. Quando uma pessoa tem uma atitude má, um comportamento errado, já começou no coração. Ela já arquitetou dentro dela. Essa semana, desde o início de segunda para cá, a gente vem falando sobre o coração. Cada dia a gente fala um pouco sobre uma área aqui. Então, eu senti de Deus abordar esse tema, porque é importante. De repente você está tendo problemas porque você está com o coração corrompido. Precisa ser curado. Precisa ser purificado com o sangue de Jesus. Eu estou falando do coração espiritual. E há uma guerra, né? Há uma guerra espiritual por causa do coração do ser humano. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, a coisa ruim, ele não quer que você entenda essas coisas. Ele não quer que a raça humana entenda esse processo, né? Então Jesus veio justamente para mudar essa situação. É Jesus, né? Então eu vou encerrar aqui para nós orarmos. O tempo já estourou. Então vamos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu já fiz a primeira oração, mas eu quero apenas concluir, Pai. Perdoa os pecados desse que está se entregando a Cristo hoje, pedindo perdão, restaura o seu coração, dando um coração novo, um coração sensível à voz do Espírito Santo. E o milagre aconteça nesta família também. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.